eu quero saber o que Deus pensa de mim e o que Ele tem em favor da minha vida. Você tem que pensar assim. Eu fico pensando, que povo mais teimoso, obstinado. Olha só. Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Justamente aquilo que eles não queriam que eles fizessem. Eles saíram do cárcere e foram de novo ensinar um povo. Lília Nascimento, abraço. Deus abençoe, amada. Que honra ter você aqui na live. Lasca fogo, vamos lá. Para com isso. Ou você acha que quando você vai trazer uma revelação do céu, quando você vai libertar vidas, quando você tem o poder de Deus para curar vidas, para salvar vidas, para tirar elas da mão de Satanás, você acha que vai ser um mar de rosa para nós? Não vai ser um mar de rosa, não. Quem é ministro do evangelho, pregador, vive a palavra. Passar vergonha. Ah, meu Deus. A gente na primeira vergonhinha assim, ó, já diz, não falo mais esse Deus. Na primeira vergonhinha que a gente fala, a gente diz, já não quero mais. Na primeira vergonhinha que a gente passa, que não é nada comparado com o que Paulo passou, com o que Cristo passou, a própria palavra diz em Hebreus que Jesus não teve por consideração o vitupério. Sabe aquele texto, deixa eu só ler para você aqui, que a gente usa tanto, né? Eu mesmo uso tanto, deixa eu só achar ele aqui para ti e já entro na sabedoria de Gamaliel. Que a gente usa tanto, irmãos, tanto, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Oh, Jesus, os meus olhos têm que estar fixos em ti. O que aquele texto está falando? Calma aí, que nós vamos ler. Do que esse texto está falando? Por que nós temos que olhar? Quem está ainda diz amém. Só achar o texto aqui para você ver. Para eu ver também, né? Tem um pregador que diz assim, ó, pau no gato. Tirei o pau no gato. É hoje, gente. Ai, meu pai. Vamos ver aqui. É Hebreus. Olha só o que Hebreus vai escrever acerca de Jesus. Por que Hebreus diz que nós temos que olhar fixamente? Parar de retroceder na primeira vergonha que você passa, na primeira humilhação, na primeira
A sua cruz não é o seu marido, a sua cruz não é o seu filho, a sua cruz não é o seu trabalho, a sua cruz não é ninguém, a sua cruz é você mesmo. São aquelas coisas que tem que morrer na minha e na tua vida, isso que é tua cruz. É o que tem que morrer na minha e na tua vida. É o que tem que ir para a cruz todos os dias. E Jesus falou, pega a sua cruz e siga, mas é todo dia. Então tem que suportar a cruz. Jesus suportou a cruz e você não está suportando nada. Não, sabe, quantas pessoas dizendo, eu não suporto isso. Não suporto. Não, servir a Deus não dá. Eu achei que era só formosura, melzinho, não suporto. Não, para que não suporto? A Bíblia vai dizer, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Pega isso daí para você. Pastor Arro, o que é ignomia? Vamos ver o que é ignomia, gente linda do meu coração. Pega aí pra você, ó. Ser valente. Ser valente. Oh, Espírito Santo de Deus. Ser valente. Cante a nossa alma. Então vamos lá. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Isso aqui muita gente faz caso. O que é a ignomia? A ignomia vem do grego aieshune, o embaraço de alguém que está envergonhado por alguma coisa. Sentimento de vergonha. É uma vergonha, uma desonra, algo do que se sente vergonha. Quem aqui já foi desonrado? Ei, o vão te ferir. Elas vão ferir, amados. Elas vão fazer coisas que vão te entristecer. Mas você tem que saber que o que move você é Cristo. Olha só, ele sendo Deus, ele suportou a cruz e não fez caso da ignomia, a vergonha, a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Ele tinha opositores. Oposição dos pecadores. O que é oposição? É a rebelião dos pecadores. Mas mesmo assim ele morreu por eles. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastiguei desmanhando em vossa alma.
Quantas pessoas estão fatigadas, estão desmaiando, estão fracas na alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tende resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe. É para a disciplina que perseverás. Pois que filho há que o pai não corrige, mas está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deixa eu só ler aqui, calma aí. Então, Hebreus 12, 1 vai dizer que nós devemos olhar firmemente, mas olhar para quê? Para aquilo que Jesus passou. Amém? Voltando aqui para Atos. Voltando aqui para Atos nessa tarde. Da palavra, tá bom? Aqui não era alguém que estava debaixo de uma direção de Deus que eles não tinham que obedecer. Eles estavam obedecendo a Deus porque Deus tinha nomeado eles, delegado eles como apóstolos. Jesus tinha delegado eles como apóstolos, como enviados, como aqueles que levariam os oráculos, a palavra de Deus, amém? Então não pegue isso daí dizendo, a pastora Rô está dizendo que eu não tenho que obedecer o meu pastor, que eu não tenho que obedecer a minha liderança. Não, você tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a liderança, se a liderança está debaixo da palavra de Deus, amém? Agora, se uma liderança diz para você que está tudo bem se você adulterar, não, está tudo bem de você não ajeitar sua casa, está tudo bem de você não fazer a obra de Deus. Não, daí você não tem que obedecer essa liderança, você tem que obedecer o que Deus fala, amém? Então Pedro, né, e os demais apóstolos, Pedro sempre aquele assim mais fervoroso, né, que gostava de falar uma verdade. Pedro e os demais apóstolos, Pedro puxou a fala ali e falou, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Os deuses nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-no no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desse fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou ao que lhe obedece. E daí entra o aparecer de Gamaliel, que eu quero falar só um pouquinho com você nessa tarde aí, que já é 13 horas e 55 minutos, né? Olha só, eles, porém, ouvindo, enfureceram e queriam matá-los, o sinédrio, né? Mas levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um pouco. E lhes disse, olha só o que Gamaliel falou, israelitas,
Olha que homem sábio. Gente, eu aprendi isso aqui e eu ando no conselho de Gamaliel. Israelitas, gente, que sabedoria de Gamaliel. Gamaliel, no meio daquela intriga, daquela contenda, eu fico pensando o alvoroço que estava no sinédrio. As espadas desembainhadas que estavam no sinédrio. De repente chega Gamaliel, aquele homem de barba, com aquela veste comprida, aquele manto lindo, andando no meio do sinédrio e aconselhando. Que poder de aconselhamento, que conselho vindo de Deus que Gamaliel tinha. Ele vai falar de Teudas, que se insinuava. Sabe, amados, ele vai usar a palavra, ele se insinuava, dizendo ser alguma coisa. Que Deus ministrou ao meu coração. Desculpa se eu parar um pouco, que eu estou com a garganta assim um pouco ruim ainda. Teudas, ele precisava usar de insinuação. Não era alguém que era direcionado pelo Espírito para uma obra do Espírito. Não era alguém que era direcionado, impulsionado, impelido pelo Espírito para uma obra de Deus. Porque alguém, quando ele é direcionado, impulsionado, impelido pelo Espírito para uma obra de Deus, ele não precisa usar de insinuação. Ele não precisa dizer o que ele é. Ele não precisa mostrar o que ele é. Sabe o que é se insinuar? É uma maneira hábil de dar a entender alguma coisa sem expressá-la claramente. A habilidade de se fazer aceitar pelas palavras e pelas maneiras. Então, Teudas, ele não era direcionado por Deus para uma obra de Deus, ele era um revolucionário.
convide, se insinuando. Isso é uma insinuação. Se Deus quer te levantar, se Deus quer te chamar para algo, você não precisa ficar falando o que você é, o que você faz, a maneira que Deus te usa, a sabedoria que você tem. Sabe por quê? Porque senão você vai perecer. Não é uma obra vindo do Espírito. Quem está aí diz amém. A insinuação se move no psique, na alma, e não no Espírito. Nós temos que ser movidos pelo Espírito, e não pela alma, pelo psique. Não é na minha bajulação, não é na minha facilidade de conquistar, não é na força do meu braço, mas é movido pelo Espírito. E Gamaliel sabia disso, e ele usou a palavra insinuação. E Judas 1,19, eu quero ler para você isso. Calma aí, quem está entendendo diz amém. Glória a Deus, saíram, né? Ai, Jesus! A maioria saiu, Não faz mal. Quem quer escutar, fica aí, tá bom? Vamos lá. Judas. Judas 1,19. Tem alguém aí que quer exaltar o Senhor? Diz amém. Então não é por insinuação. Nós não podemos ser discípulos de Teudas. Nós temos que ser discípulos de Cristo. Será que nós não estamos no meio daqueles 400 homens que foram conduzidos por insinuação? Primeira Coríntios 2,14. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Vamos continuar lá então? Então nós lemos Judas 1,19, que aqueles que não são movidos pelo Espírito, eu vou ler novamente aqui, só dei uma parada para dar um refrigério para minha garganta. Olha só, então vamos ler aqui. Judas 1,19 vai dizer assim, ó: estes são os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito,
Sensuais aqui é aquilo que eu falei, não é aquela sensualidade de homem para mulher, nem de mulher para homem. Sensuais aqui são pessoas que se movem pelo psique, que se movem pela alma. São pessoas almáticas, não se movem pelo espírito. São pessoas naturais, que fazem as coisas naturalmente, sabe? Ah, eu sei falar bem, então vai dar certo. Ah, eu sei vender bem. Eu sei vender bem o produto. Sabe o que eu estou falando? Pessoas que querem fazer as coisas na força do seu braço, naquilo que é natural. E a obra de Deus, ela não é natural, amados. A obra de Deus é direcionada pelo Espírito. A obra de Deus, ela manifesta no Espírito. A obra de Deus, ela é direcionada pelo poder do Espírito. Então, aquele que é direcionado morreu, e daí? Não continuou a obra, foram dispersos. Ao contrário de Jesus, que foi movido pelo poder do Espírito. Ele tinha 12 discípulos de perto. E mais uma multidão. Ele morreu, mas até tentaram dispersar os discípulos na perseguição que a gente viu em Atos, né? Mas aquela perseguição que aconteceu foi para espalhar os discípulos para outras regiões, para que o evangelho continuasse a ser pregado. Teve uma dispersão, mas o evangelho prevaleceu e permaneceu. Por quê? Foi uma obra levantada por Deus. Foi uma obra direcionada pelo Espírito. Então, 1 Coríntios 2,14 vai falar dessas pessoas naturais. Vai dizer assim, ó. Epa, eu não abri. Vamos lá. 2,14, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, que é esse homem aqui, ó, psico, homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a obra de Deus não é natural. A obra de Deus é algo espiritual, regida e movida pelo poder do Espírito. É por isso que nós estamos aqui até hoje. Amados, você quer deixar um legado? Você quer deixar uma história? Você quer levantar discípulos? Eu penso assim, que a minha maior vitória não é eu estar nesse momento agora, tendo a oportunidade de falar. Não é eu estar esses anos ministrando ao Senhor.
Porque se for na nossa força, nós vamos até fazer algo. Mas quando a gente partir, vai acontecer o que aconteceu com Teudas, vai acontecer o que aconteceu com Judas. Teudas se insinuava, morreu e os discípulos se dispersaram. Judas levantou-se. Isso significa que ele mesmo se levantou. Sabe aquela pessoa? Eu me levanto, eu mesmo me unjo, eu mesmo me autoproclamo pastor, eu me autoproclamo evangelista, eu me autoproclamo missionário, eu mesmo me unjo, eu mesmo me levanto e eu vou ganhar as pessoas e eu trago as pessoas para mim e eu abro o que eu quero, eu faço o que eu quero, não quero prestar contas a ninguém. Irmãos, isso não vai prevalecer. O conselho de Gamaliel é como se Gamaliel dissesse assim, ó, dá um tempo aí, porque o tempo vai mostrar a verdade. Dá um tempo aí, porque o tempo vai mostrar se esse povo é um povo de Deus mesmo. Dá um tempo. Não mata eles, não. Porque eles mesmos, se não for de Deus, eles próprios vão se destruir. Eles próprios vão se destruir. Não suje a sua mão, não. Não carregue o sangue deles. Porque o que não vem de Deus é a autodestruição. Era mais ou menos isso que Gamaliel estava falando. Não tem aquele ditado, que eu gosto muito desse ditado. Dá tempo ao tempo. O tempo fala. E é verdade, irmãos. O tempo fala muito. Era isso que Gamaliel estava dizendo. Então, Judas se auto-levantou. E também conseguiu trazer para perto dele muitas pessoas. Então, amados, o conselho nessa tarde é: nós não precisamos usar de insinuação. Não preciso sair por aí para dizer para ninguém: eu prego, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, amados. Você precisa fazer o que? Orar ao Senhor e dizer: Senhor, mais um pedacinho da palavra, se o senhor quiser comentar, gravar algum áudio. Muito bom escutar o nosso pastor presidente, né? Como é que Deus levantou aqui para o NIT. Deixa eu só colocar um pouquinho de louvor. Já volto aí com um pouquinho da palavra, tá bom? Nós te exaltamos essa noite. Jesus. Atos 5:38. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Ele disse: ei, deixa eles, para com isso, para com essa perseguição.
Para de dizer que eles não são de Deus. Para de dizer que essa gente é ruim. Dá de mão deles, dai de mão. Larga eles. Dar de mão é retroceda no seu parecer. Afasta-se. Para de ficar excitando uma revolta. Deixa de lado isso. Deixa eles. Abandona esses teus pensamentos. Ausenta-se disso. Dai de mão a esses homens. Olha o que Gamaliel, eu fico pensando que ele deve ter usado, né? Que ele deve ter falado assim bem brandamente. Dai de mão, gente. Deixa eles. Gente, Gamaliel era para estar indignado. Gamaliel era para ser o primeiro a se levantar contra os discípulos de Jesus, porque estava indo contra os ensinamentos dele, ele que era um reitor de uma grande faculdade, uma grande escola da época. Imagina! Era como se ele fosse claro para apedrejar uma obra, para queimar a reputação de uma obra, para caluniar uma obra, para caluniar um propósito de Deus. Por isso que a gente vê aí tanta destruição, famílias destruídas, casamentos destruídos, vida financeira destruída, porque tem apedrejado os profetas. É muito forte isso. E é muito verdadeiro também o que eu estou dizendo para você. É muito verdadeiro. É o evangelho genuíno que eu estou pregando para você. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. E olha o que ele vai dizer. Para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Ah, meu Deus. Então quem luta contra a obra de Deus está lutando contra quem? Está lutando contra o dirigente da obra? Está lutando contra o pastor daquela obra? Quem luta contra uma obra de Deus direcionada pelo Espírito, está lutando contra quem? A pergunta nessa tarde, se você quiser responder aí no comentário. Quando Paulo estava lutando contra a igreja, perseguindo a igreja, Jesus se revelou a ele no caminho de Damasco. Jesus vai falar: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus ou os discípulos? Estava perseguindo a igreja? Mas aquele que persegue, era Jesus falando assim: Saulo, a igreja é uma obra levantada por mim. Então, se você persegue a igreja, se você persegue os dirigentes, os pastores que Deus levantou para aquele lugar, você está lutando contra o próprio Deus. Então, é o conselho de Gamaliel para mim e para você nessa tarde.
Não se ache lutando contra Deus. Ei. Presença aqui me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em teus braços. Levantou melhor do que eu sou. Desperta em mim fome pela vida. Meu coração tão imperfeito é, mas ao sentir o brilho da tua glória, eu quero viver a eternidade em ti. Glória a Deus. Me levantou acima das montanhas. Jesus te levantou. Jesus te levantou. Vamos orar então, que eu preciso encerrar a programação para liberar o estúdio mais cedo nessa tarde. Amém? Muito obrigada pela audiência, você que ficou aí conectado nessa tarde tão especial, tão maravilhosa, que recebeu essa palavra ao teu coração, você que foi ministrado, que aceitou a palavra, que nós possamos entender verdadeiramente que nós não precisamos nos mover por aparência, né? Não precisamos nos mover como os filhos de Jessé, que tinham aparência, né? Todos os filhos de Jessé tinham aparência. Quando Samuel entrou lá, falou que iria ungir o rei de Israel dentro da casa de Jessé, eu fico pensando que todos os filhos de Jessé se insinuaram. Oh, eu
cheirando cocô de ovelha, cheirando pasto, desprezado lá atrás do aprisco, atrás da casa dos pastores, atrás da malhada, sem insinuação nenhuma. Deus manda Samuel perguntar a Jessé: não tem mais nenhum filho, Jessé? Todos esses estão se insinuando aqui, estão aparecendo na minha frente. Estão mostrando quem são, estão mostrando que são guerreiros, estão mostrando que são melhores, mas não tem mais nenhum, Jessé? Tem sim, um que está lá no aprisco, atrás das malhadas. Chama ele, ninguém vai se assentar sem que ele venha. E quando Davi veio, sem se insinuar, sem insinuação nenhuma, vestido de pastor, com roupa de pastor, com cheiro de ovelha, sendo quem ele era, amados, sendo verdadeiro, mostrando a sua pequenez, né? Não sei como é que é essa palavra. Chegou diante do profeta, e o profeta, movido pelo Espírito, ungiu a Davi, porque era aquele que Deus tinha escolhido. Então, que essa palavra entre no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E que amanhã nós possamos estar aqui novamente, cheios da plenitude, bondade, graça, favor do Senhor. Que Deus traga sobre a vida de vocês nesse final de tarde muito mais do que você tem pedido, precisado. Porque Deus é aquele que te sustenta, é aquele que te chama. Não importa onde que você está. Não importa se as pessoas não te veem, se elas não te escutam. Se você acha que daí que está fazendo é pouco, Deus ele te chama de trás desse lugar, sem insinuação nenhuma. Amém? Beijo no coração. Até amanhã. Eu vou orar e vou desligar a live. Porque a Cris já está aqui no estúdio. 15 horas, fique atento à notificação. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor por essa tarde. Muito obrigada pela tua palavra que foi ministrada, por esta revelação que o Senhor falou tão clara ao meu coração. Ó Deus, o Senhor rasgou o meu coração, Senhor, no dia de ontem, Pai, com esta revelação. O meu coração sangrou, Senhor Deus, por essa revelação. Deus, nós nos dispomos, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem para fazer e somente isso que o Senhor tem para fazer, Senhor. Não o que a gente quer fazer, nem o que a gente acha, Pai, que é poderoso para fazer, nem o que a gente acha, Senhor, que a gente tem estrutura para fazer, mas aquilo que o Senhor determinou para que nós façamos, Pai. Nós queremos, Senhor, ser direcionados, dirigidos pelo poder do Teu Espírito. Então nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor, nos direcione todos os dias, que nós sejamos movidos, Senhor, impelidos pelo poder do Teu Espírito, não na nossa força, Senhor, não nas nossas insinuações, não nas palavras persuasivas do nosso saber, não, mas no poder do Teu Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até amanhã, então, se assim o Senhor permitir. Tchau. Fiquem com Deus.